E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é parceiro antigo aqui do canal 6x1 e nessa temporada transmitiu todos os jogos, tanto da primeira quanto da segunda divisão aí do campeonato alemão. E nesse domingo, 10h30 da manhã, a gente tem a última rodada da segundona alemã, que tem muita coisa em jogo a respeito do acesso. Os dois primeiros colocados na tabela sobem e o terceiro colocado disputa um playoff em ida e volta contra o Hertha Berlim, que terminou em 16º na primeira divisão. O Schalke 04 já garantiu sua vaga na elite e o Werder Bremen só precisa de um empate em casa contra o Regensburg para subir para a Bundesliga. Hamburgo e Darmstadt ainda têm chances, mas dependem de uma derrota do Werder Bremen, e o São Paulo tem remotas possibilidades matemáticas de terminar em terceiro, precisando que todo mundo perca. A primeira divisão terminou nesse sábado, a última rodada foi espetacular, o Stuttgart fez um gol nos acréscimos e conseguiu evitar o playoff, né? Eles que estavam aí correndo risco de rebaixamento empurraram para essa vaga o Hertha Berlim, e todos os jogos então da última rodada da segundona alemã serão nesse domingo, 10h30 da manhã, transmissão de todas as partidas gratuitamente no OneFootball, e o link para você baixar o aplicativo tá aqui na descrição do vídeo. O nosso Cruzeiro enfrenta o Náutico nesse domingo, 4 horas da tarde, no Estádio dos Aflitos, lá em Recife, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente tem uma possibilidade de, inclusive, assumir a liderança da competição, pois com alguns jogos da rodada já realizados, estamos em terceiro lugar na tabela com 13 pontos. Nós fomos ultrapassados pelo Sport, que nesse momento é líder com um jogo a mais. Caso o Cruzeiro vença o Náutico e o Bahia não ganhe do Vasco em São Januário, a gente assume a liderança da Série B. Na prática não significa nada, mas querendo ou não, matematicamente, né, você é o time que está mais perto do acesso, que está fazendo uma campanha mais segura. E seria muito legal a gente ver o Cruzeiro chegando aí na ponta do campeonato para ficar, tá? Eu, inclusive, gostaria muito que o Cruzeiro fosse campeão dessa Série B, para a gente conseguir botar uma pedra nesse assunto e resolver esse problema que já está durando 3 anos. Mas se porventura o Cruzeiro trouxer um empate lá dos Aflitos, também não dá para ser considerado um resultado ruim. É um lugar muito difícil para se jogar, vai estar com um bom público, né? A torcida faz uma pressão muito grande, mas dá pra gente conseguir essa vitória sim, tá? E como o Bahia tem um confronto difícil contra o Vasco, é bem improvável que o Bahia ganhe lá em São Januário, a gente tem uma chance realista de pegar a ponta. O treinador Paulo Pessolano relacionou 21 jogadores para a partida. Seguem de fora lesionados o ala Leonardo Paes e o meia João Paulo, além de jogadores que estão na transição, como Felipe Machado e Marco Antônio. Outros, como o zagueiro Matheus Silva e o atacante Vitor Leque, ficam de fora por opção da comissão técnica. Uma ausência importante na lista é a do lateral esquerdo Matheus Bidu, que foi titular nas 2 últimas partidas. Segundo Samuel Venâncio, ele fica de fora dessa vez apenas por desgaste, não teve nenhuma lesão constatada. Já o zagueiro Wagner, sim, teve identificado um estiramento muscular na coxa e fica de fora não apenas desse jogo, mas deve perder também as próximas partidas. Aí na lateral esquerda tá fácil de resolver, né? Não tendo Matheus Bidu, joga o Rafael Santos, que foi inclusive mais vezes titular que o próprio Bidu na temporada. Acho que estaremos muito bem cobertos no setor. Já nessa questão da zaga, perder o Wagner Leonardo, que vinha sendo o zagueiro reserva, pode impactar também no Giovani, né, que foi titular na lateral direita aí nas últimas partidas e, convenhamos, não teve grandes atuações. Como o Giovani é um zagueiro de ofício que também pode jogar pela lateral, eu imagino que ele não vai ser titular. Ou talvez ele seja titular na zaga e o Lucas Oliveira, por exemplo, fique de fora, já que o Oliveira saiu da última partida muito desgastado, né, e o Pessolano certamente vai escalar para esse jogo, considerando os jogadores que estiverem melhor fisicamente. Nossa partida foi quinta à noite e essa já é no sábado à tarde, é um período muito curto. Então, se eu tivesse que apostar, o Giovani não vai ser o ala direito do Cruzeiro nesse jogo. Acredito que provavelmente a vaga cairá no colo do Rômulo, que foi titular em boa parte da temporada, mas não descartaria também a presença do Marcelinho, né,
né, que é um atacante, foi mais uma vez relacionado e desde o início do ano na pré-temporada ele tem sido aproveitado pelo Pessolano como um ala direito. Ali no meio-campo a gente tem o retorno do Neto Moura, que não pode jogar na Copa do Brasil, mas pode jogar normalmente na Série B, e aí fica a dúvida se ele retorna ao time titular ou não, se o Pessolano, por exemplo, bota 3 volantes e apenas 2 caras na frente, que é uma possibilidade, porque na minha avaliação, pelo menos, o William Oliveira e Adriano jogaram muito bem contra o Remo, assim como William Oliveira e Neto Moura tinham jogado muito bem contra o Grêmio. Então pode ser que jogue os 3, jogue o William, jogue o Neto e jogue o Adriano, restando aí apenas 2 vagas no ataque. Pode ser também que o William Oliveira seja preservado, é outro jogador que estava indicando também um desgaste físico importante. E aí o treinador poderia simplesmente acomodar o Neto Moura na vaga do William, né? Jogar com Neto Moura e Adriano. O Adriano que fez uma partidaça contra o Remo. Tem o Fernando Canezin também. E nesse setor de meio campo me chamou a atenção que o Pedro Castro está fora da lista de relacionados. O Cruzeiro normalmente nos jogos fora de casa não leva 23 jogadores, leva um pouco menos, né? Mas, por exemplo, o Pedro Castro está fora e o Diego Mitkov está relacionado. Então não dá pra gente dizer que o Pessolano escala jogador por nome, né? Ele realmente está observando nos treinamentos que o Mitkov para ele é uma opção mais interessante que o Pedro Castro, e vale ressaltar, o Pedro no Cruzeiro ele ainda não conseguiu ser aquele jogador que ajudou demais no Botafogo, lá atrás no Avaí também. E quem reaparece na lista dessa vez é o goleiro Denivis, que não tinha sido relacionado nos últimos 3 jogos. O Pessolano tem feito um certo rodízio entre ele e o Gabriel Mesquita como reservas do Rafael, mas o recém-contratado tem recebido mais chances do que o prata da casa, né? Nas últimas semanas aí o Gabriel Mesquita tem viajado para a maioria dos jogos, embora ainda não tenha feito a sua estreia, até porque o Rafael Cabral nesse momento não tem muito questionamento, né? Depois do que ele fez na quinta-feira catando 4 pênaltis, convenhamos que eu acho que todo mundo apoia a titularidade dele hoje. No ataque o Edu certamente vai ser titular, a menos que esteja com algum problema físico, né? Vamos bater inclusive na madeira aqui para que não seja o caso, mas as outras 2 posições me parecem em aberto. O Jajá saiu do último jogo só a capa da gaita, não estava aguentando nem andar direito. Acho que tem uma possibilidade sim do Jajá começar essa partida no banco por causa do desgaste. E o Luvanor foi titular, não fez um grande jogo, e até por isso eu vejo uma possibilidade muito boa do Daniel Júnior receber uma chance como titular. Ele entrou na vaga do Luvanor, jogou bem, né? Mostrou personalidade, chutou de fora da área, deu caneta. Foi ele que cobrou o escanteio que dá origem para o nosso gol, inclusive. E o Daniel tem uma característica interessante. Ele pode fazer o time variar do 3-4-3 para o 3-5-2, porque ele sabe fazer o papel de um ponta e ele sabe também fazer o papel ali de um camisa 10, né? Foi ali que ele jogou, por exemplo, muito bem na Copa São Paulo e em algumas partidas do profissional também. Então pode ser que o treinador, por exemplo, se não tem condição de usar o Jajá, você bota o Daniel Júnior ali, no momento sem bola ele fecha pelo lado, no momento que você tem a posse, ele avança no campo para ser um camisa 10, para atuar à frente dos volantes e atrás de uma dupla de ataque que pode ter Edu e Luvanor, ou Edu e Rafael Silva, ou até mesmo Edu e Rodolfo, né? Que foi o que o Pessolano fez a partir do intervalo do jogo contra o Remo. O Daniel jogava mais pela direita, mas atuando como um meia ali, com o Rodolfo caindo mais pela esquerda, mas também fazendo o papel de um centroavante. São possibilidades, a gente fala melhor sobre isso no vídeo de pré-jogo que vai estar no ar amanhã. E para ressaltar, esse jogo vai ter transmissão de TV aberta pela Globo Minas, domingão, 4 horas da tarde. A péssima notícia do dia é que o Gabriel Brazão sofreu uma nova lesão grave no joelho durante um treinamento na Toca da Raposa. O Dr. Sérgio Campolina confirmou a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do atleta, que vai passar por nova cirurgia. O Gabriel Brazão já tinha rompido o ligamento do outro joelho quando estava na Inter de Milão. Quando ele chegou para o Cruzeiro no início desse ano, ele estava em fase final de recuperação dessa lesão, e aí ele sofreu uma lesão de menisco, né, no outro joelho, nesse joelho que ele machucou agora, o esquerdo. Eu não sou médico para falar sobre isso, mas realmente não vejo ligação entre uma lesão e outra, tá? Talvez alguma questão de uma sobrecarga, que o cara acabe botando muito peso na outra perna, mas enfim, é muito difícil dar opinião sobre isso, só que eu fico muito triste pelo atleta, né? A gente que viu aí o Brazão feliz da vida, comemorando demais a classificação quinta-feira, ele que é um atleta que nem estava relacionado para a partida, mas fez questão de estar lá junto com o grupo, né, apoiando os companheiros, e é triste demais, né, velho? São 3 lesões de joelho praticamente em sequência sem entrar em campo. Eu imagino como é que fica o psicológico do cara, né? Mas enfim,
que o Brazão tenha força aí para conseguir superar mais esse baque, ele vai voltar, vai conseguir nos dar alegria sim. O contrato dele com o Cruzeiro vai até o meio do ano que vem, tá? E assim, não foi passado um prazo aí para recuperação do atleta, mas lesão de ligamento normalmente é naquela faixa ali de uns 6 meses para o cara voltar às atividades. Então Gabriel Brazão jogando provavelmente só ano que vem. E para fechar, o Cruzeiro realizou um evento nessa sexta-feira no Mineirão para um simbólico pontapé inicial na SAF do clube. Vários colaboradores estiveram presentes, inclusive o técnico Paulo Pessolano e os jogadores Rômulo e Rafael Cabral, além de várias atletas do time feminino. O clube também oficializou os cargos e funções da nova diretoria executiva, com o Gabriel Lima como o CEO, o homem que manda. Isso aí já era esperado, até porque o Gabriel Lima, desde o início do processo, desde a primeira visita do Ronaldo ao Cruzeiro, sempre esteve do lado, sempre foi colocado aí como braço direito do Femônimo, nesse processo. Então é o cara que realmente vai ser aí o manda-chuva do Cruzeiro, obviamente abaixo do Ronaldo, que é o dono da parada. Tomara que ele continue fazendo um bom trabalho, os primeiros meses são de um indicativo muito positivo, é só ver que tá todo mundo feliz e sorrindo na foto, porque tá todo mundo recebendo. Mas a minha sensação é que esse evento foi uma mera formalidade, porque a SAF do Cruzeiro já tá funcionando há alguns meses, inclusive, só que agora está tudo devidamente oficializado. Aí foi aquela fotinha pra galera botar no LinkedIn, o pessoal dizer que não tem funcionário, tem colaborador, essas coisas que o patrão gosta. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar as suas opiniões sobre cada um dos assuntos. Amanhã pela manhã, então, estará no ar o pré-jogo de Náutico e Cruzeiro e depois da partida, live como sempre. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!